É uma thumb bonita. Bom, pessoal, então vamos começar a gravar nossa disciplina, nossa primeira aula de microbiologia de alimentos. Nós vamos tratar da parte da introdução, os conceitos iniciais da microbiologia de alimentos, tá? A gente falou um pouquinho agora sobre os livros, né? Fiz umas indicações dos livros. E hoje, na nossa aula, nós vamos estudar, então, esses princípios gerais da microbiologia, principalmente relacionado aos grupos microbianos e como esses grupos microbianos se relacionam com a tecnologia dos alimentos, a ciência dos alimentos. Então, os micro-organismos, eles estão relacionados de diferentes formas. Isso que eu queria perguntar para vocês agora. Daquilo que vocês já estudaram até hoje em microbiologia, só deixa eu fechar a porta. Daquilo que vocês estudaram até hoje em microbiologia, o que vocês acreditam que os micro-organismos se relacionam na tecnologia de alimentos? Então, de tudo que vocês viram até hoje, o que vocês acham que os micro-organismos estariam relacionados com a área de ciência dos alimentos? E como eles estariam relacionados? Sim, pessoal. Ah, professor, cachorro tá latindo. Nas leveduras, né? Na fabricação de um vinho, aquele vinho, por exemplo, Jerez, né? Não é Uhum. micro-organismo ali, aquelas leveduras? Nossa, é tanta coisa. É, eu até estava falando em enzima, mas a enzima não entra em micro-organismo, né? A questão Não, né? Ai, que vergonha. Depois, no futuro, eu escuto essas gravações, eu tenho vontade de Falando, morrer. vai falando, vai falando. É, tem umas de pergunta que eu fazia para Mariana, nossa senhora, enfim, é, é, confunde, né? Levedura da cerveja é micro-organismo também. Tudo é micro-organismo, né, professor? Não, né? Mas, nós Mais falamos o quê? leveduras, o que mais? Estou falando enzimas, né? Eu falei, mas não, né? Aí já é outra coisa. Entra essa questão do coisa, eu acertei do vinho, né? Aquela como é que chama? Não, não é flor de sal, não é. Você sabe o que eu tô falando? Sim. Pronto. A questão também isso eu aprendi esses dias, dos micro-organismos que causam sujidades também. Entra? Não, aí já é macro. Vai lá, sujidades, né? Não, mas eu acho que sujidades é grande. Não, Ah, não, tem fungo também, tem sim, nos alimentos. Nossa, é muita coisa. O que fabrica o iogurte, é, nossa, é muita coisa. O universo é muito grande. Quando você vai começa a pensar, não dá, olha, como é que eu vou dar nome a isso? Deixa eu pensar mais o que aqui, de pronto, assim. A questão dos organismos tóxicos também, não? tóxicos. Entra. Só tá anotando, professor, que vergonha. Falando besteira que você tá anotando aí. É, Tudo. no caso, que eu faço pão, pronto. No caso quando a gente faz o fermento, aquele fermento que faz em casa, ali também é micro-organismo, não é, professor? E aí, Maria, o que tu acha? Hein, Amanda? O que vocês acham? Ah, aqui, ó, Amanda já escreveu uns negócios aqui. Questão do congelamento dos alimentos. Ah, congelamento. Congelamento, que pode alterar a cor. Aquecimento também. Congelamento, aquecimento. Perfeito. Congelamento, aquecimento. Hein, Maria? Diz uma relação dos micro-organismos com o alimento. Maria. Maria.
Maria, Maria, Maria. Ai, professor, fico nervosa, não consigo. Que nervosa, Maria. Eles se relacionam de diversas formas, né? Eu acho que pode ser beneficamente ou também da forma ruim, porque igual a Amanda disse, pode alterar na textura, na cor, como no que ela disse, né? E também eu acho que tem branqueamento, tem vários outros processos que podem modificar. Não consigo falar. Perfeito, não, tu falou tudo já, Maria. Benéfico e maléfico, né? Interações positivas e negativas, né? Então, tudo que vocês falaram até agora está correto, tá? Que a gente percebe que os micro-organismos eles estão diretamente relacionados com os alimentos, tá? E aí, como a Maria falou, nós temos relações benéficas, nós podemos chamar de interações positivas, e existem relações negativas, maléficas, né? Só que maléficas dá uma impressão de bruxamar, né? Mas é uma relação negativa. Então, nós temos relações positivas e negativas. O que seria uma relação positiva? Né? Então, aquilo que é positivo para a gente, para nós seres humanos. Então, vocês falaram a parte das leveduras, né? A Patrícia falou a questão das leveduras. Então, as leveduras elas são muito utilizadas para a produção de bebidas alcoólicas, produção de pães, né? Todo o processo de fermentação. Né? Então, vocês vão estudar isso na disciplina de tecnologia. Vocês vão ter uma disciplina de tecnologia de fermentações, que vai trabalhar com a parte, principalmente a parte de bebidas. Vocês vão estudar isso na parte de panificações, né? Então, controlar o crescimento das leveduras. Então, isso tudo vocês vão entender. Então, isso é uma interação positiva. Né? Então, micro-organismos que desenvolvem ou interagem de forma positiva com o alimento, transformando esse alimento num produto que nós vamos consumir esse produto, né? Então, as leveduras, elas vão transformar um mosto, vão transformar aquela massa, aquela farinha, né? Elas vão fazer um processo de fermentação e aí, com isso, vão transformar aquele alimento em algo que nós vamos consumir posteriormente. Né? Então, são interações positivas. A gente pode destacar aqui que é algo que vocês falaram das interações positivas no iogurte. Né? Nós temos bactérias láticas que vão transformar aquele leite num iogurte. Né? Desculpa, não, entrou uma erva no lugar errado. Ah, então, nós temos interações positivas na questão dessas bactérias que vão fazer o iogurte, mas existem os micro-organismos probióticos, não sei se vocês já ouviram falar nisso, aqueles micro-organismos que vão nos ajudar no nosso processo digestivo, né, colonizando as diferentes partes do intestino e, com isso, ajudando no nosso processo de digestão. Hoje se sabe que os micro-organismos são muito responsáveis pelo processo de digestão. Eles contribuem muito com o processo de digestão. Tanto que se considera que existe os micro-organismos, a colonização de micro-organismos faz parte do processo digestivo. E muitos desses micro-organismos ainda ajudam a controlar questões de humor, porque se sabe hoje que existem vários sistemas nervosos, terminações nervosas associados ao nosso intestino, ramificações do nosso sistema nervoso, e que a população de micro-organismos acaba interagindo com esse sistema, alterando. Pode falar, Patrícia. Não, professor, isso aí que você falou é interessante. Assim, vindo do senhor, é uma coisa que eu tinha dúvida se era mito ou verdade, sabe? Essa coisa do intestino, né? Que, enfim, que realmente interfere no humor. Né? No humor ou no emocional? No humor e no emocional, né? É, Na- então, isso é verdade mesmo. Eu achava que, assim, não tinha certeza se era mito ou verdade, né? Aquela coisa, não.
E os micro-organismos, eles ajudam a controlar, eles ajudam a estimular a produção de alguns hormônios que podem influenciar no teu humor. Ah, e eles influenciam muito também no processo digestivo, né? Então, tanto liberando enzimas que vão degradar os alimentos do nosso intestino, quebrando esses alimentos em macromoléculas para de macromoléculas, né, para moléculas orgânicas que vão ser mais facilmente assimiladas pelo nosso intestino e depois pelo nosso sistema sanguíneo, né, e fazendo esses nutrientes circular, né, para onde que eles precisam ir. Então, além dessa questão dos benéficos, né, da processo de transformação de alimentos e a questão dos probióticos, existem também interações negativas, né? Então, os micro-organismos, eles podem, como bem vocês falaram, eles podem deteriorar alimentos, né? Eles podem decompor o alimento, que é um processo natural que o micro-organismo vai fazer. Na verdade, ele só está crescendo sobre o alimento para ele poder obter nutrientes, né? Não é ele não é, ele não está sendo um malvadão fazendo isso. Mas só que para nós, seres humanos, causa prejuízo isso, né? Nós não podemos consumir alimentos deteriorados, nós não podemos. Muitos desses micro-organismos podem produzir algumas toxinas. Então, esse seria um exemplo de uma interação negativa. E aí, como a Amanda falou, existem técnicas para tentar controlar esses processos de deterioração, né? Então, nós vamos utilizar métodos de conservação dos alimentos, pode ser utilizando temperatura como aquecimento ou congelamento do alimento, que permitam que esses micro-organismos deteriorantes não se desenvolvam nesse alimento, causando as alterações químicas e físicas no alimento. Deixa eu ver a questão das sujidades, né? Então, isso está relacionado à microbiologia de alimentos, mas vocês vão estudar um pouco mais propriedade nas unidades de higiene. Mas os micro-organismos, eles atuam na, na, na formação dessa sujidade, né? Principalmente com a formação de biofilmes, que são colônias de micro-organismos que vão crescer sobre superfícies, e essas colônias vão acabar incrustando em paredes de tubulações dentro dos equipamentos, que podem provocar entupimento. Elas podem se formar em superfícies ou em cantos que existem dentro dos equipamentos, né? Por isso que não é ideal ter cantos vivos, né? Cantos angulares dentro de equipamentos de alimentos. A tendência é que eles sejam todos circulares, ou em qualquer superfície mal higienizada, né, pode ocorrer a formação de uma estrutura que é chamada de biofilme, tá? A gente vai estudar isso ao longo da disciplina e também vocês vão estudar isso ao longo da parte da disciplina de higiene, né? E geralmente um dos objetivos tanto do processo de limpeza quanto do processo de sanitização é tentar reduzir esses biofilmes, romper e retirar esses biofilmes, esses micro-organismos presentes na superfície e tentar reduzir essa população a níveis que não possam causar uma doença, algum problema, uma patogênico, alguma doença, alguma coisa. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é a questão negativa dessa interação, que são os micro-organismos patogênicos, né? Muitos desses micro-organismos que acabam deteriorando, que acabam crescendo sobre o alimento, eles podem ser também patogênicos, né? Então, podem causar doenças em pessoas, né? E aí entra a ocorrência de surtos, de problemas com Escherichia coli, Clostridium, cólera, né? Então, vários micro-organismos que podem causar, então, doenças em seres humanos. Então, a microbiologia também, a microbiologia de alimentos, ela tenta entender quais são esses micro-organismos e também encontrar formas de reduzir a população desses micro-organismos nos alimentos, tá? Então, de forma geral, a microbiologia trata de todos esses aspectos, né? Pode perguntar, Patrícia, por favor.
Estou eu aqui. Esse filme que você falou, como é que chama? Microfilme. E um filme. Ó, eu vou Oi? dizer, ó, é biofilme. 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 Isso. Biofilme. Isso acontece em objeto, não é isso? Ele vai acontecer em superfícies. A Superfície, forma que eu digo assim, mas não é, por exemplo, o que acontece em cima de uma comida quando dá aquele mofinho, que não tem nada a ver com biofilme. Não, aquilo é Biofilme o crescimento de um micro-organismo. Um biofilme é uma estrutura que é formada que pode ter vários micro-organismos diferentes crescendo. Geralmente mas existem geralmente, vários. É. entendi. Mas não é em cima de um alimento, é em cima de um objeto, de um tubo, como é que falam? É, Geralmente vai ser em entendi. cima, De um dentro aparelho. da tubulação, na pia. Se vocês forem olhar, olhem para o ralo da cozinha de vocês, tá? Não, E vocês não podem aí olhar mais. vai ter um limozinho preto formando ali. Aquilo é um exemplo de biofilme, tá? A gente não Aquilo pode olhar mais nada. Eu tive aula de é. sujidades com a Giliane, Aham. a minha granola eu já joguei fora, eu tô fazendo a minha em casa e vai por aí afora. Não, professor, daqui a pouquinho nem água dá, professor, que aqui no Rio tem aquela guiosmina que trouxe Ah, contaminada. é complicado. Ah, Mas, mas o, mas é o universo. o biofilme, se vocês olharem no ralo da cozinha, do banheiro, vai ser aquela limosidade que vai se formar em cima, dentro do tubo. No tubo ou na tubulação do esgoto ali. Ah, eu Aquilo é um sei. tipo de A- biofilme, né? Só Até, que até no banheiro, quando a gente limpa, tira para tirar o cabelo, enfim, essas coisas assim que tem aquela. É aquilo ali, né? aquilo é um biofilme. Geralmente é uma Nossa. estrutura que é formada por vários micro-organismos diferentes, de espécies diferentes, e cada micro-organismo vai ter uma função. Por exemplo, um vai se fixar na superfície, o outro vai ser mais especializado em absorver nutriente, o outro vai produzir uma capa protetora em cima de todos os micro-organismos, vai produzir polissacarídeos. E aí um vai utilizando a especialidade do outro e eles formam uma espécie de Simbiótico. comunidade. Eles não é bem uma simbiose, né? Na verdade, é um mutualismo, o tipo de interação que eles Ah, fazem. tá. Mas Sim. a simbiose é quando um organismo vive dentro Precisa desse do. do outro, né? E aí os dois têm vantagens mútuas, né? O mutualismo é quando Entendi, eles vivem em conjunto. Ah, entendi. então, nesses biofilmes, eles vão viver como se fosse uma espécie de uma comunidade e cada um vai ter uma função. E dentro dessa formação desse biofilme, eles vão estar sobrevivendo ali. Só que muitas vezes principalmente na indústria de alimentos, tu tem passagem de tubulação que vai passar leite, né? Vai passar, imagina, sempre está passando carne em uma esteira, né? Então, nesses locais ali, sempre vai ter uma disponibilidade de nutriente, né? E bons nutrientes. Imagina passar um leitinho gordinho, cheio de proteína, né? É verdade. Os micro-organismos crescem ali e ficam bem faceiros, né? Então, e eles formam essas estruturas. E muitas vezes essas estruturas acabam, além de ser um risco microbiológico, um risco biológico, que alguns desses micro-organismos podem ser patogênicos, nós não temos segurança sobre isso, eles podem causar prejuízos físicos, né? Eles podem fazer entupimento de tubulações, eles podem crescer em superfícies e contaminar, não de uma forma de produção de alguma toxina, mas eles podem deteriorar aquele alimento, né? Então, isso é uma interação negativa, mas eu estou me desvirtuando aqui um pouco do nosso Pois pensamento. é, para de perguntar. Eu já queria perguntar Não, mais não, uma coisa, mas continua não perguntando, pode cara. dar. Mas Oi? continua Não pode. É porque é interessante demais, é muito interessante. Então, esse biofilme, ele deve ser composto já por assim, né, para a pessoa que estuda, já tem uma noção quem que está ali, né? na verdade, tu não sabe. Mais ou menos. Você não vai encontrar ali, por exemplo, sei lá, um estafilococcus, pode encontrar, ou sei lá, Pode, pode. Tu pode não tem, ser na tudo. verdade, o grande problema dos biofilmes é que tu não tem o conhecimento exato da população de micro-organismos que está ali. Então, como Staphylococcus é um microorganismo, na verdade, Staphylococcus é um gênero, né? É um gênero de É, microorganismo é que, o que veio aqui na minha cabeça.
Sim, mas ele ocorre em qualquer ambiente, ele pode estar ali dentro formando. E Staphylococcus é um micro-organismo oportunista, né? Então, se uma pessoa está com a imunidade... Mas veio como exemplo, mas você já me respondeu. Eu fiquei na dúvida assim, se o biofilme, por exemplo, igual, por exemplo, a nossa flora intestinal normal, né? A gente já sabe mais ou menos o que tem ali, né? Entendeu? Eu achei que o biofilme já tivesse aqueles característicos, aquele fulano, ciclano e beltrano que vai formar o biofilme. Mas pelo que você fala, não, pode ter qualquer coisa ali, né? Pode ter vários Pode ter micro-organismos diferentes. Né? Entendi. Claro, seriam aqueles grupos de micro-organismos que crescem naquela condição. Então, se for uma condição anaeróbica, tu pode excluir todos os micro-organismos aeróbicos obrigatórios, que eles não vão crescer naquela condição. Mas exatamente quais os micro-organismos tu não tem como dizer. Tu consegue saber fazendo uma análise microbiana, né? Então, fazendo uma análise de DNA, um isolamento, tu consegue ter uma noção de quais os micro-organismos estão formando aquele biofilme. Tá? Entendi. Obrigada, professor. Nada. Então, a microbiologia de alimentos, então, os micro-organismos estão diretamente relacionados com a tecnologia dos alimentos. E a microbiologia, ela, vamos dizer assim, antes do ser humano entender o que era a microbiologia, entender os micro-organismos, as pessoas já tinham uma noção do efeito dos micro-organismos sobre os alimentos. Porque se a gente for parar para pensar sobre os alimentos eles evoluíram com os seres humanos. Né? Então, os seres humanos, ao longo do seu processo evolutivo, ele, ele inicialmente eram seres coletores, algumas vezes caçadores, né? E só que esses seres humanos acabaram evoluindo para se tornar seres agricultores, tá? Então, e com esse processo de evolução do ser humano, ocorreu a evolução de várias espécies que hoje nós utilizamos como alimento. E, junto disso, vários micro-organismos também foram selecionados, foram escolhidos de forma involuntária, não, até certo ponto da evolução da ciência, né? Mas antes de ter o conhecimento dos micro-organismos, esses micro-organismos acabaram sendo selecionados junto com os alimentos. Então, nós, a partir do momento que os seres humanos começaram a escolher frutos, né? Aqui eu tenho vários exemplos de sítios de origem, mas, por exemplo, aqui do morango, nós temos aqui a uva, né? Nós temos aqui os berries, aqui os blueberry, aqui a amora, o abacate, né? Abacaxi. Então, essas figuras aqui que eu estou mostrando para vocês são os centros de origem de vários alimentos. E junto com esses alimentos que foram selecionados, acabou se selecionando micro-organismos que eram patogênicos a esses alimentos. Então, vários cepas de fungos e várias bactérias e viroses que, de forma natural, a sua população, vamos dizer assim, equilibrada num sistema natural. A partir do momento que os seres humanos começaram a escolher alimentos para se alimentar, começaram a dizer assim, não, eu quero aquele morango para mim comer, eu quero aqueles tipos de uva para mim comer, as pessoas começaram a produzir esses alimentos, né? Então começaram a cultivar esses alimentos, e esses alimentos também começaram a selecionar grupos de micro-organismos que viviam sobre esses frutos, sobre esses cereais, né? Ou micro-organismos que poderiam contaminar carnes. Aqui eu não estou mostrando a domesticação de animais, mas a domesticação de vegetais aqui também, mas começaram a selecionar esses micro-organismos. Então, o que eu quero dizer é que os micro-organismos, a microbiologia relacionada aos alimentos, houve uma pressão de seleção da mesma forma que houve uma pressão de seleção para selecionar
espécies vegetais, tá? Ou animais. Tá? Então, esses micro-organismos acabaram sendo selecionados. Tanto micro-organismos positivos, né, que poderiam ser utilizados posteriormente para a produção de produzir algum vinho, alguma outra bebida, mas também de forma negativa, como selecionando micro-organismos deteriorantes, micro-organismos fitopatogênicos que causam doenças em plantas, e também micro-organismos que pudessem ser patogênicos aos seres humanos. Junto ao processo de evolução, aqui só para ilustrar para vocês, né, no nosso processo evolutivo, né, existem algumas linhagens aqui que não estão mostrando, mas os seres humanos, os hominídeos ancestrais aqui que nós temos a partir do Australopithecus aqui, nós temos o Paranthropus, não está mostrado aqui, e aqui o grupo dos os homos, que é o Homo habilis, erectus e o sapiens. Faltam algumas espécies ainda, tem o florensis, tem o Neandertal, que agora não lembro qual que é a espécie, mas existem algumas outras espécies que não estão descritas aqui. Né? Então, esses animais aqui, ó, esses animais que fizeram essa pressão de seleção desses frutos, desses alimentos que as pessoas iriam coletando na natureza e, ao mesmo tempo, iriam selecionando micro-organismos nesses ambientes. Então, esses grupos de animais começaram paulatinamente, né, de forma bem lenta, deixar de serem seres caçadores e coletores e começaram a se tornar seres produtores, né, começaram a se tornar agricultores, começaram a cultivar essas espécies. E foi esse processo, na verdade, é uma das explicações de domínio da agricultura que explica o aumento, a evolução do Homo sapiens em razão das outras espécies. Que essas, por exemplo, o Homo erectus e o Homo habilis, eles eram animais estritamente coletores e caçadores. Já o Homo sapiens, ele migrou de um hábito de caçador e coletor para um hábito de agricultor, para cultivar e criar animais. Então, isso foi todo um processo evolutivo, tanto da espécie humana, que possibilitou a seleção tanto de alimentos quanto de micro-organismos. Tá? Aqui, só para a gente ter uma escala de tempo, esse período de passagem do ser humano a pastor e agricultor, ele ocorreu em torno de 10 mil anos atrás. Tá? Não é algo tão recente assim se a gente for pensar numa escala geológica ou escala evolutiva dos seres vivos. Então, os seres humanos, a espécie Homo, né, a maior parte do seu período, o gênero Homo, ele sempre foi caçador e coletor. Mas essa passagem que os Homo sapiens fizeram de deixarem de serem caçadores e coletores para se tornarem agricultores e criadores de animais, ele permitiu que ocorresse a formação das primeiras cidades. E com isso se fez uma maior pressão de seleção de micro-organismos. Junto a isso se selecionou esses grupos de micro-organismos. Então, no período paleolítico ali, que nós temos várias espécies de hominídeos vivendo em conjunto, em ambientes diferentes e em locais diferentes, essas espécies, elas eram basicamente caçadores-coletores. Mas, a partir do Neolítico, e é o ponto que marca a transição do Paleolítico para o Neolítico, os seres humanos passaram a se tornar seres agricultores e criadores. E isso fez com que humanos que antes eram nômades, que eles percorriam as savanas, percorriam diferentes territórios, passassem a fixar um local, uma residência. E com isso, com esse local, com essa residência, surgiu as primeiras cidades. Por que eu falo isso? Porque isso explica muito a tecnologia de alimentos.
o desenvolvimento dos alimentos, a ciência dos alimentos. A ciência dos alimentos, ela surge a partir do momento que o ser humano deixa de ser um ser coletor e caçador, no qual ele fazia no máximo um preparo de assar uma carne no fogo, né, e coletar e comer alguns frutos, ele passa a produzir o seu alimento. Então, o que que ele fez? Ele escolheu algumas espécies de frutas e começou a cultivar essas frutas. Ele escolheu algumas espécies de grãos, selecionou algumas espécies de grãos, isso ao passar de milhares de anos, né? E ele criou os primeiros grãos, né? Cevada, trigo, centeio. Então ele começou a produzir esses grãos. Ele criou alguns animais, ele escolheu animais. Aqui nós temos o exemplo do cavalo, né? Foi utilizado como força animal, mas ele domesticou vários animais para utilizar como alimento. Aqui nós temos os frangos, né? Cachorrinho não, que cachorrinho é muita maldade. Mas nós temos aqui as ovelhinhas, aqui sendo pastoreadas, né? E a partir desses animais também se produziu alimentos, né? Aqui nós temos os humanos aqui, ó, cultivando, né, plantando, sendo agricultores, né? Então cultivando a terra, aprendendo a cultivar a terra. E quais foram as aqui, ó, nós temos um ser humano aqui, ó, ele está tirando leite, está coletando leite, ele está tirando leite. E aqui nós temos uma pessoa que ela está coletando frutos, ó. E aqui nós temos pessoas preparando alimentos. Então, essa dinâmica dos seres humanos, e aqui tem pessoas preparando ferramentas. Nossa, que imagem bem rica essa. E nós temos aqui um cachorrinho domesticado aqui, ó, que bonitinho. Então, esse processo de fixação do ser humano em um local, né, e a domesticação de animais, e o início da agricultura, e a domesticação de plantas também, fez com que os seres humanos começassem a produzir alimentos. Então, se produzia leite, se produzia carne, se produzia grãos. Desses grãos, eles teriam que ser processados de alguma forma. Então, esses grãos, ao longo do tempo, os seres humanos perceberam que eles poderiam moer esses grãos, utilizando equipamentos rudimentares, que nós temos aqui uma pedra lisa e uma pedra maior, que no qual era prensado o trigo, e esse trigo ele era utilizado para fazer uma farinha, né? E aí a partir dessa farinha era utilizado para fazer bolachas, pães, mas claro, não é aqueles pão fofinho que a gente tem hoje, né? Mas eram massas que eram massadas sobre pedra e que era uma fonte de carboidrato para esses humanos, né? Nós temos aqui a pessoa coletando frutas, né? Armazenando frutas, pessoas coletando leite, armazenando leite, né? Então, só que com o tempo se percebeu que produzir algo num local para um número pequeno de seres humanos, isso acaba gerando excedente. E também esses seres humanos começaram a perceber que existem períodos que eles vão ter uma maior fartura de alimentos, um período dentro do ano, né? Eles não tinham essa noção de anos, mas vão ter períodos com maior fartura, períodos no qual essas espécies vão estar se reproduzindo, vão estar frutificando, florescendo, formando grãos, e períodos de escassez, que vão ter falta de alimentos. Então, essas situações de presença e grande ocorrência de excesso de produção, alternando com o período de escassez, fez com que esses seres humanos começassem a estocar esses alimentos e achar formas de poder armazenar esses alimentos por um maior período de tempo. Então, com o armazenamento dessas frutas, né, se descobriu processos de fermentação e produção de bebidas alcoólicas, que isso depois foi derivar na produção de hidromel, produção de vinho, produção de cerveja. Esse processo de moagem e fazer uma farinha, fazer pães, isso evoluiu para um processo de panificação, né? Claro que isso ao longo dos anos, né, dos milhares de anos, não dos anos. Mas junto disso, se percebeu que esses alimentos se deterioravam,
né, estragavam ao longo do tempo, né, e deveria se pensar em formas de armazenar esses alimentos, encontrar jeitos de armazenar. Armazenar uma carne, como é que eu vou armazenar uma carne? Como é que eu vou conservar essa carne por mais tempo? Então, essas pessoas começaram a buscar formas, buscar jeitos de conseguir armazenar esses alimentos há mais tempo, transformar esses alimentos em outros alimentos mais palatáveis, mais digeríveis, achar formas de então produzir esses alimentos ao longo do tempo. E com isso, com essas necessidades, surge o quê? Tecnologia. Surgem ferramentas que são utilizadas, ferramentas que são princípios de ferramentas, são utilizadas até hoje, foices, machados, martelos, né, arados, né, então coisas que são utilizadas até hoje na agricultura, claro, com uma tecnologia mais desenvolvida, mas que são utilizados até hoje. E princípios que foram percebidos ao longo do tempo. Né? Então, o processo, a ciência, a tecnologia de alimentos, ela está intimamente relacionada com a evolução dos seres humanos, o processo evolutivo dos seres humanos. E muito dos micro-organismos que nós conhecemos hoje, eles foram selecionados junto com esses alimentos. Então, a partir do momento que eu seleciono uvas, cepas de uva, variedades de uvas, e eu tento produzir uma bebida fermentada a partir dessas uvas, eu começo a criar pressões de seleção para selecionar cepas de leveduras, espécies de leveduras. A partir do momento que eu começo a produzir e fermentar o pão, eu começo a selecionar leveduras para fazer o processo de panificação. Mesma coisa para a fermentação de iogurte, mesma coisa para as doenças, os micro-organismos deteriorantes. Eu comecei a selecionar esses grupos. E esses grupos de micro-organismos começaram a evoluir com a gente. Tem um artigo bem interessante que foi publicado, acho que há uns 2 anos atrás, que mostra esse processo de evolução da espécie Saccharomyces cerevisiae, e é também a seleção das espécies de Saccharomyces, não só Saccharomyces cerevisiae, mas as diferentes espécies de Saccharomyces, com o processo de evolução dos seres humanos e como essas espécies de leveduras acompanharam as migrações dos seres humanos dentro do nosso planeta, né? Os grandes processos migratórios dos seres humanos. Então, essas cepas e leveduras também acompanharam esses processos migratórios. Isso é bem interessante. Então, nesse processo de evolução, aqui nós temos uma imagem de uma comunidade mais primitiva, esses povoados, esses seres humanos começaram a evoluir e começaram a domesticar mais os animais, começaram a produzir mais os seus alimentos, achar a necessidade de armazenar e ter esse alimento disponível por mais tempo, tornar esse alimento mais palatável. Então, disso tudo surgiu e evoluiu a, a ciência e tecnologia dos alimentos. Mas também aumentou a concentração de seres humanos em um único local. E isso fez com que aumentasse os problemas sanitários, né? Então, surtos de cólera, surtos de intoxicações alimentares, surtos de doenças relacionados ao consumo desses alimentos eram muito comuns, porque as pessoas não sabiam ainda de uma forma correta de como armazenar uma carne e possivelmente consumiam essas carnes de forma deteriorada. Eles não conseguiam armazenar os grãos de uma forma correta, controlar a umidade. Então, eles poderiam estar consumindo toxinas desses alimentos. O aumento da concentração de humanos em um único local aumentava a deposição de dejetos, e isso aumentava riscos de contaminação por Escherichia coli, contaminação da água, né? E também dos próprios alimentos poderiam ser contaminados, né? Então, esse processo do homem sair de ser coletor e caçador, se tornar agricultor e pecuarista, formar reduções, né, formar locais, né, no qual esses seres humanos eles iriam formar aldeias e começasse a domesticar alimentos, animais.
todo esse processo fazia com que aumentassem os riscos de contaminação e aumentasse a necessidade da preservação dos alimentos, né? Então, bom, aqui o resumo daquilo que eu falei até agora, né? Então, vamos continuar. Então, com esse processo de evolução, de tornar o homem deixar de ser coletor e formar as primeiras comunidades, formar as primeiras cidades, formar as primeiras organizações políticas, né, que a agricultura permitiu isso, fez com que surgisse excedente de alimentos, criasse o conceito monetário, né, de custo, de valor, de preço, o quanto algo vale referente ao meu trabalho, né? E isso fez surgir a criação de leis, formação de estados, né? Então, criar uma estrutura de estado, tudo isso decorreu dessa passagem do ser humano de agricultor-coletor para um ser humano, agricultor-coletor, né? E muito da religião, alguém me ajuda aí, travou? Religiosidade. Obrigado. É isso? Religiosidade. Muito dessa religiosidade que existia em diferentes culturas estava associado a esse processo de transformação dos alimentos causados por micro-organismos, né? Então existem várias deuses que hoje que se sabe que estavam associados a diferentes produções de determinados tipos de alimentos. Por exemplo, nós temos aqui nos Sumérios, há 9.000 anos atrás, nós temos aqui a deusa Ninkasi, talvez seja assim a pronúncia, que é uma deusa relacionada à produção da cerveja, a cerveja. Então, o processo no qual havia a transformação do, da cevada, do mosto, se misturava a cevada com a água, e esse processo no qual fermentava e tornava um alimento fermentado, no qual as pessoas consumiam e alteravam a sua consciência, esse processo era um processo muito mágico, muito místico. Então ele sempre estava associado a alguma divindade, né? Então os sumérios para essa criaram uma deusa que seria responsável por esse processo de transformação. Osíris também é o deus da agricultura na cultura egípcia, né? Então a esse deus estava atribuído toda a questão da produção dos alimentos, né? A produção e o processo de transformação desses alimentos. Então, Osíris era responsável por isso, então havia uma divindade religiosa que era responsável por esse processo. E tão importante que são esses processos para a vida humana, né? Então, aquilo que o ser humano não compreendia, ele sempre associou com aspectos religiosos, divindades. Então, todo o processo de agricultura e de alimentos, de tecnologia de transformação dos alimentos, sempre estava associado a essas divindades, né? Aqui tem o Baco, né, que é o deus do vinho, que eu acho que o pessoal todo mundo conhece, né? Que ele aparecia num desenho animado do Hércules, né? Que é um gordinho assim. Então existem vários deuses, né? Nós temos a Ceres, que é uma deusa da agricultura, né, acho que era dos gregos depois, né, que eles se apropriaram de várias divindades, tanto egípcias quanto dos sumérios. Os gregos utilizaram, transformaram esses deuses, depois os romanos também pegaram esses conceitos de deuses e transformaram em esses deuses, né? Então, mas sempre haviam divindades associadas a isso. E muitos desses problemas, dessas divindades, desses problemas, sempre estavam relacionados a micro-organismos, né? Então, micro-organismos que estavam presentes nos alimentos que permitiam processo de fermentação da cerveja, fermentação do vinho, processo de fermentação do leite, era a fermentação do mel, sempre estava associado a algum deus, alguém que estava responsável por fazer isso.
E também muitas dessas alterações que se ocorriam, elas ocorriam pela presença desses micro-organismos. Existe um fungo, que é o Claviceps purpura, que é o esporão de centeio. É um fungo de ocorrência, que é um micro-organismo patogênico, no fitopatogênico do centeio, que é um ascomiceto, né? E que ele forma essa estrutura que parece um esporo, parece um dedo de um galo. Vocês já viram um esporo de um galo? Ele é chamado de esporão de centeio. Só que esse fungo, claro que aqui é um sintoma que ocorre no grão, né? Aqui a gente tem um grão saudável, claro que ele está contaminado aqui, ó. Mas, e aqui é a estrutura que é formada dentro desse grão, que ele se desenvolve dentro do grão e forma essa estrutura desse esporo, que parece um esporão. Só que esse fungo, mesmo não formando essa estrutura de esporão, mas colonizando e vivendo dentro do grão do centeio, ele produz uma micotoxina que é alucinógena e também pode causar gangrena. Então, essa micotoxina ela era responsável, na Idade Média, a uma loucura que dava nos mendigos, as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres que viviam à periferia, à margem das sociedades medievais, elas muitas vezes se alimentavam de restos de grãos ou pães mofados, pães deteriorados, e muitas dessas pessoas acabavam desenvolvendo um processo de intoxicação por pelas micotoxinas que são produzidas por esses fungos, que causavam loucura. As pessoas começavam a alucinar, começavam a desenvolver um processo paranoico, né? Começaram a ter alucinações e ficar malucas, e também começavam a ter gangrenas nas partes do corpo. Então eles acabavam perdendo membros, né? Perdendo braços, mãos, pés, e tanto que era tão comum isso que era retratado, né? Que a gente tem um quadro, né? Retratando essas pessoas que tinham sofriam desse mal que era causado por um micro-organismo. E esse micro-organismo, antigamente, ele vivia na natureza, ele infectava algumas espécies de centeio, algumas plantas, mas a sua população sempre estava em equilíbrio. Mas a partir do momento que os seres humanos selecionaram essa espécie, esse grupo de centeio, essa planta, esse grupo de plantas, selecionou também essa doença, que ocorria na planta, esse fungo, esse fitopatógeno da planta, que contamina os grãos de centeio armazenados, que a partir do momento que as pessoas se alimentavam desses grãos na forma de farinha ou na forma de pães, acabavam ingerindo essas toxinas e tendo esse quadro. Só que esse quadro dos mendigos loucos era muito relacionado à questão da pobreza. Então, era uma forma que até a própria igreja queria mostrar que a pobreza era algo que tornava as pessoas assim, né? Ou tu se afastar da igreja tornava as pessoas assim. Então, isso foi usado até muito como motivos religiosos, né? E é uma dos motivos que surgiu até as vertentes protestantes, né? Dentro da cisão da igreja católica ali, isso também, esse contexto, né, ajudou a criação da igreja do protestantismo e das igrejas evangélicas no mundo. Ai, ai. E aí, o que estão achando até agora? Bem legal, Professor, professor, interessante. muito legal. Eu Ah, posso fazer uma perguntinha? pode? É interessante essa coisa do amassar a uva com o pé. Isso aí deve ter alguma ligação com a questão de micro-organismo também, né? Sim, sim. Na Ou verdade, não? Só tu vai estar inoculando as uvas com vários micro-organismos. Hoje não é uma técnica mais utilizada, né? Esse processo de amassar a uva com o pé, ele foi substituído por prensas, né? Mas produções bem artesanais e produções
vamos dizer assim, mais demonstrativas, utilizam essas técnicas. E Mas, esse amassar do pé acaba inoculando leveduras que vão crescer ali naquele vinho, né? Pode inocular coisas boas, mas também pode inocular coisas ruins, né? Então não tem muito controle sobre o processo, né, de fermentação. Mas o amassar, só que o ato dessas pessoas amassarem não estaria relacionado a. Eles não tinham a intenção de inocular, eles tinham a intenção de romper baga e tornar o suco, o mosto, disponível, né? Então era para fazer a maceração, romper as bagas das uvas. E aí, mas só que não havia essa compreensão dos micro-organismos, então sempre, tipo, não tinha a intenção de inocular, mas pelo processo de amassar, né, permitia, contribuía que ocorresse a fermentação do mosto, né? Então, mas ajuda a fazer essa inoculação. Só que, claro, que hoje não é utilizado. não, sim. Ah, entendi. Mas não tinha essa. Não era uma coisa intencional, né? Não, Entendi. Obrigada, professor. não tinha uma compreensão do que era micro-organismo. A gente tem que É entender que verdade. a biologia, ela é uma ciência nova, é uma ciência recente. Ela... É. Pode falar, Patrícia, por favor. Não, pois é, mas que eu já devia saber isso, porque eu já estudei microscopia também, né? Enfim. A microbiologia, ela é uma ciência que ela tem 120, 130 anos. Não é é uma ciência relativamente nova se a gente for comparar com as outras ciências. E até o final do século XVIII, metade do século XIX, as pessoas não sabiam a existência dos micro-organismos. Tanto que existe toda aquela teoria da geração espontânea, né? Haviam várias teorias que eram utilizadas para explicar a vida, né? Então, tudo isso que a gente falou da presença dos micro-organismos não era conhecido, não se sabia. Então, antes se associava a divindades, a deuses que proporcionavam esses processos. Quando era algo negativo, como a ocorrência de alguma doença, era um pecado, era um castigo divino que, pelo fato das pessoas serem pobres ou pelas pessoas serem loucas, elas perdiam as mãos, perdiam os pés. Então, era pecado, vamos dizer assim, era uma penitência que as Sim. pessoas estavam passando, né? Então, não tinha o conhecimento que isso era causado por um micro-organismo que causava uma doença, né? Então, É muito interessante você ter essa parte histórica, né, antes de começar direto na matéria. É muito bom isso. E é é, muito triste de pensar que até hoje, né, professor, tem um monte de coisa que é associado, né? Enfim, não é bem assim, né? Associado à religião e não é bem assim. respeitando todas As religiões, as religiões, né? Porque dentro da sociedade uma religião ela é importante, sim, porque não, fundamental. a religião dentro de uma sociedade ela tem um papel de atribuir valores dentro de uma sociedade, né? Nossa, Então, valor, estrutura, tudo, mas vamos voltar para a microbiologia aqui, senão isso, não, distrai. só para Muito bom, professor. mas a questão da religiosidade ela tem esse papel de atribuir valores, mas só que existe a ética também, né? Então, a partir do momento que a sociedade ela começa a perceber valores éticos, né? Pensar em filosofia, pensar em ética, pensar em como um humano pode interferir, como um ser, uma pessoa se relaciona, interfere na outra, né? A religião acaba deixando de ter esse papel, né? Mas ela é muito importante para a sociedade, né? Mas até esse século XVIII, século XIX, os seres humanos eles não tinham essa noção do que era um micro-organismo, sabiam o que era uma bactéria, um vírus, nada, e atribuíam então a divindades. E a partir do momento que a ciência começou a evoluir, né, então a percepção do conhecimento científico que começou a surgir após a Idade Média, ali, muito tendo como base toda a filosofia que foi criada, né, desenvolvida pelos gregos, né, a partir do processo do iluminismo, né,
Então, começou a se questionar esses fenômenos, principalmente os fenômenos do que é a vida, os processos biológicos, e começou a se questionar se isso seriam questões religiosas, né? Então, se o processo de deterioração ele é um processo causado por um deus, ou o processo de produção de cerveja, quem que produz a cerveja, quem é que elabora uma cerveja, um vinho, quem é que deteriora aquele alimento, né? Então tem várias teorias que surgiram para tentar explicar, para tentar entender isso. E claro que existiam teorias de diferentes formas, né? Daí a mais aceita era a teoria da geração espontânea, que a vida ela surgia espontaneamente, né? Bastava ter ar e um local e alimento que a vida surgia, e que aos poucos essas teorias começaram a ser derrubadas por experimentos. Então começou a se criar uma compreensão do que era a vida e que existiam seres que nós não havia algo que nós não sabíamos que ocorria ali. Começou a se criar conceitos de forças vitais, princípio vital, a teoria do éter, né? Então tem várias teorias que começaram a explicar esse mundo, né? Que hoje nós sabemos que muitos desses fenômenos eram causados por micro-organismos. E muito desses conceitos, mesmo não sabendo a existência, a ocorrência de micro-organismos, existem vários processos que hoje são utilizados na tecnologia de alimentos que foram criados com esse objetivo de conservar alimentos, né? Então, o que contribuiu muito para essa compreensão do que é a vida e os princípios de esterilização, princípios de sanitização, controle de micro-organismos, começaram a surgir. Claro que as pessoas não sabiam direito o que era, mas elas sabiam que se eu aquecesse algo, ele preservava por mais tempo. Se eu isolasse, que nem foi esse experimento aqui, né, que se eu isolasse o alimento e ele não tivesse em contato com moscas, ele não iria deteriorar tão rápido. Ele ia demorar mais tempo para ser deteriorado, porque larvas não iam crescer, ia demorar mais tempo para micro-organismos se desenvolverem, se eu deixasse ele aberto. Surgiu o Nicholas Appert, que ele criou todo o princípio de apertização, que é um princípio que é utilizado até hoje para fazer a esterilização de alimentos e permitindo que ele se fique armazenado por mais tempo. Então, todas as técnicas que hoje são utilizadas até para o enlatamento, né, para a conservação de alimentos em lata, ele se deu como princípio dos trabalhos desse pesquisador, desse cientista, que ainda não tinha noção da existência de micro-organismos, mas ele percebeu que se ele controlasse a presença de oxigênio no alimento, se ele passasse por um processo de aquecimento e que se ele mudasse as características do meio no qual o alimento estava, ele iria durar mais tempo. Pode falar, Patrícia. Agora foi sem querer, professor. Eu ampliei o rosto do Nicolas aqui para olhar, um olhar inteligente. Aí, sem querer, bati na mãozinha. Foi sem querer. Estou pensando aqui o quanto ele era inteligente em 1809, né? Um olhar assim. Mas foi sem querer, professor. Não, tranquilo. E muito disso que ele começou a desenvolver já eram conceitos que as pessoas faziam, né? As pessoas faziam em casa, mas só que não tinha um entendimento científico de como isso acontecia, né? Então, essas pessoas começaram a compreender esses processos, mesmo não conhecendo os micro-organismos, e perceberam que se eu adotar determinados processos, eu consigo preservar o alimento por mais tempo, né? E aí, com os trabalhos de Louis Pasteur, ali percebe, ele, ó, em torno de 50 anos depois, né, Louis Pasteur ele conseguiu entender o papel dos micro-organismos. Então, já se tinha uma noção que existiam seres microscópicos, né, então, com a evolução até do próprio microscópio, de entender que existem seres animáculos pequenos, mas o Louis Pasteur ele conseguiu
ter essa visão e transformar isso numa ciência, né? Então, tanto que ele é considerado o pai da microbiologia, né? A partir dos estudos e da compreensão do Louis Pasteur desse mundo microbiano, ele conseguiu provar que muito daquilo que antes nós atribuímos à divindade ou nós não entendíamos o porquê acontecia, ocorria em razão da presença de micro-organismos, né? O Louis Pasteur ele evoluiu muito os conhecimentos na área de microbiologia, principalmente porque ele começou a estudar o processo, até o processo de vinificação. Ele era um químico agrícola que estudava as propriedades químicas e estudava toda a química relacionada à agricultura e também o processo de produção de alimentos. Então, ele começou a entender e estudar a relação dos micro-organismos com a agricultura, com a produção de vinho, que era o objeto de estudo dele, e com os alimentos em si. Então, ele começou a entender, tanto que ele fez o experimento que culminou com o fim da biogênese, né, no qual ele pasteurizou um caldo de carne, né, estava estéril, e ele percebeu que o processo de aquecimento desse caldo fazia e esse caldo não ficar em contato com o ar fazia com que ele se preservasse por mais tempo, né? Então ele desenvolveu todo um aparato para comprovar isso. E esse aparato ainda existe até hoje, né? Claro que ele é trocado de tempo em tempo, porque ele acaba evaporando o caldo, mas ele fica lá por vários anos, né? Que tem dentro do Instituto Pasteur ainda tem os frascos com um experimento que ele montou, bem legal, um dia eu quero visitar. E aí começou a entender essa relação dos micro-organismos com os seres humanos, com os alimentos, com os animais, com as plantas, né? O conceito de doença também começou a evoluir. Aqui é um experimento que a gente conversou na aula de microbiologia geral, né? Que é o princípio de Koch, que ele percebeu que micro-organismos poderiam causar doenças, no qual ele montou todo um experimento no qual ele isolava micro-organismos de um rato, de um animal, mas pode ser de uma planta, e aí comparava com animais doentes com animais sadios. E observou que alguns animais doentes tinham micro-organismos no seu sangue. E aí ele reinfectava esses animais e percebiam que esses animais também desenvolviam a doença, né, que estava cometendo o animal anterior, e que ele conseguia reisolar esse micro-organismo. E esse princípio que ele criou, até hoje é utilizado para dizer se um micro-organismo é patogênico ou não, né? Tanto para plantas quanto para animais. Então, tu isolar o micro-organismo e reinfectar um outro organismo da mesma espécie com o mesmo micro-organismo isolado e ver se ele causa os mesmos sintomas, né? É o mesmo princípio utilizado até hoje para dizer se um micro-organismo é patogênico ou não. E também se associou, né, além de doenças em seres humanos, se descobriu que micro-organismos também causavam doenças em plantas, né, que era algo que não se conhecia. Então, se descobriu que micro-organismos contaminavam plantas, então eram patógenos em plantas, né, que poderiam causar danos fisiológicos na planta e redução de produtividade, que é o conceito de doença em plantas, é o conceito de uma doença um fitopatógeno, né, causa um fitopatógeno. Então, esses fungos, se descobriu que vários micro-organismos causavam doenças em plantas. Tanto que aqui nós temos a Phytophthora infestans, que é um fungo que contamina a batata, que causa essa doença que é chamada de requeima da batata, e que foi responsável por uma grande fome na Europa. Então, esse fungo, esse patógeno, ele causa esses sintomas nas plantas das batatas, né? Ele não é patógeno em seres humanos, mas só que ele diminui o tempo de armazenamento da batata e diminui a produtividade de batatas.
né? Então ele acaba deteriorando a batata quando ela é colhida e armazenada, e também diminui a quantidade de batata que é produzida. Como a batata era a principal fonte de carboidrato para as pessoas na Europa, as pessoas começaram a passar fome porque não tinham carboidrato. Tanto que na Irlanda tem essas estátuas aqui que são, existem até hoje essas estátuas, que é uma forma das pessoas lembrarem dessa grande fome que ocorreu. E foi uma das causas de grandes processos migratórios dentro da Europa, né? Então, a formação de estados, migração de pessoas de um país para o outro, ocorreu por causa desse fungo que é a Phytophthora infestans, tá? Que é um micro-organismo patogênico, mas também deteriorante. E também se descobriu que, além de micro-organismos causarem doença, se descobriu que também que micro-organismos podem controlar outros micro-organismos, né? Então, aqui nós temos o Alexander Fleming, que é um microbiologista, isso já em 1920, 1930, né? No qual ele percebeu que alguns fungos que estavam contaminando as placas de Petri dele e inibiam o crescimento de outros micro-organismos. E ele percebeu, ele isolou esse fungo, tentou identificar qual era a molécula que era produzida, ele identificou a molécula e descobriu a penicilina. E a penicilina foi a grande responsável pela sobrevivência das pessoas na Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial morreu muita gente, mas além da guerra, né, causou muitas pessoas morreram por processos de infecção, né, e doenças causadas por eles estarem a guerra ter ocorrido dentro de trincheiras. Então haviam fungos que se desenvolviam nas pessoas, haviam surtos de cólera dentro dessas trincheiras, havia um processo de infeccioso, né? A pessoa se cortava, se machucava, tomava um tiro e elas morriam por sepse, né? Porque não conseguiam controlar a infecção microbiana. E que na Segunda Guerra Mundial a mortalidade por esses problemas diminuiu muito. Tanto que várias moléculas que nós utilizamos até hoje foram criadas na Segunda Guerra Mundial para tentar evitar esse problema. Outro exemplo disso é o 2,4-D, que era utilizado como um inseticida. Desculpa, o DDT, não o 2,4-D. O 2,4-D é um herbicida. O DDT, que é utilizado como inseticida, ele foi criado para controlar infestações de piolho nos soldados. E ele foi muito utilizado como inseticida. E aí depois se descobriu que o DDT era extremamente tóxico e ele acabava contaminando rios, contaminando peixes, contaminando. Então, algo que foi criado pensando em resolver um problema que salvou muitos soldados, porque infestações de piolho causavam outras doenças que as pessoas morriam, e se criou essa molécula do DDT, se descobriu essa molécula do DDT, que era um inseticida, que as pessoas jogavam no cabelo, né, tipo Neocid, que se usa hoje em dia, e só que depois se descobriu que começou a se utilizar como um inseticida agrícola, que ele mata tudo, né, tudo que é bicho que tiver dentro de uma lavoura ele mata, mas só que ele acaba contaminando, né, vários leitos de rios, vários animais, ele acaba ficando no sistema de outros animais aquáticos, ele acaba sendo encontrado muito tempo depois, tanto que até hoje ele é encontrado essa molécula, já não é mais utilizado há uns 30 anos, e até hoje existe contaminação por DDT no mundo, tá? Tem um livro que é Primavera Silenciosa, se algum dia vocês quiserem ler, é muito bom, que ele conta essa história e a briga que foi, a guerra que foi do interesse das grandes indústrias produtoras de DDT com a sociedade para reduzir e proibir o uso do DDT, né? É bem interessante. Que mais? Vamos falar das uvinhas, né? Nós temos aqui uma história aqui que é desse botânico, que ele também ele descobriu que a cauda bordaleza é uma solução de sulfato de cobre
que até hoje é utilizada como controle para fungos em frutíferas, né? Vários fungos são utilizados. E, não sei se vocês viram no mercado, ah, algumas vezes vocês podem pegar alguns frutos, eles estão respingados com uma coisa meio azuladinha. Isso aí são soluções de sulfato de cobre que são utilizados, são aspergidos em cima dos frutos para aumentar a vida útil de prateleira. Ele não é tóxico, né, em pequenas concentrações não é tóxico, e que ele reduz a contaminação de fungos, né? Quer dizer, é um pouquinho tóxico, na verdade. Mas é tolerado, a sociedade tolera essa toxidez do corpo. Então, mas como é que ele descobriu isso? Ele utilizava o sulfato de cobre para marcar as plantas que ele estava monitorando, né? Então ele só usava como se fosse uma tinta, ele pintava as plantas, né? E aí ele tinha um problema que as pessoas invadiam os experimentos dele para comer os frutos. Então ele começou a pintar todos os frutos e dizia que aquilo era extremamente tóxico, que as pessoas não podiam comer porque iam morrer, né? Aí ele conseguiu fazer os seus experimentos que ele estava trabalhando com a uva. Só que ele percebeu que aquelas plantas que ele tinha aplicado o sulfato de cálcio, o sulfato de cobre, elas não desenvolviam fungos e as outras desenvolviam muitos fungos. Então ele começou a descobrir agentes, produtos químicos que são utilizados para o controle de micro-organismos em plantas que são utilizados até hoje para controlar a deterioração. Claro que hoje existem outras coisas, outras tecnologias, controle da atmosfera, várias coisas para fazer o controle de micro-organismos. Mas esse conhecimento foi nesse período. Então, se a gente for perceber ali o século de 1801 até 1900, para a microbiologia ele foi extremamente importante, porque ele deu esses princípios, ele deu a base da microbiologia, né? E a microbiologia de alimentos. Então, hoje, a microbiologia, e a gente viu isso na disciplina de microbiologia geral, ela é dividida em dois grandes aspectos, né? Na microbiologia básica e na microbiologia aplicada. A microbiologia básica tenta entender os micro-organismos, a fisiologia, a genética, a ecologia, a estrutura, a morfologia dos micro-organismos. Já a microbiologia aplicada, ela tenta buscar entender essa relação desses micro-organismos com uma dada área, né? Então, nós temos a microbiologia agrícola, nós temos a microbiologia, a imunologia, a patologia humana, a patologia animal, a patologia vegetal. Então, existem várias aplicações. E a microbiologia de alimentos é uma dessas aplicações. Então, a microbiologia de alimentos é uma área dentro da microbiologia que ela tenta estudar, então, toda essa relação dos micro-organismos com os alimentos, né? Então, a gente viu, então, que existem diferentes relações que essa microbiologia gera, né? Produção de bebidas, né, que a gente viu no início da aula, produção, tipo vinho, cerveja, produção de hidromel, produção de iogurte, né? E esses micro-organismos, eles vão ter relações positivas e relações negativas. Uma das primeiras coisas que a gente tem que entender que os micro-organismos sempre vão estar relacionados aos alimentos, tá? Por quê? Primeiro, a gente precisa entender que muitos desses alimentos, eles vão vir do campo, quando a gente colher um fruto, ele vai estar contaminado, vai ter um micro-organismo ali, tá? Esses micro-organismos, muitos deles são patogênicos à planta, então eles podem ter sido infectados durante o processo de formação do fruto ou penetrados posteriormente em tecido vegetal por algum processo. Ou eles podem ser micro-organismos que são apenas deteriorantes, que eles vivem na superfície do fruto, né? Mas em um determinado momento esse micro-organismo começa a se desenvolver, ele começa a crescer, porque esse alimento ele começa a se deteriorar, ele começa a aumentar o processo de maturação dele, começa a liberar mais açúcares, e ele acaba se tornando um meio adequado para o crescimento dos micro-organismos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que
Da mesma forma que nós gostamos de nos alimentar, né, utilizar alimentos, nós temos que entender que o alimento, ele é um meio muito adequado para o desenvolvimento do micro-organismo. A gente tem a figura aqui de um pão, tá? Esse pão aqui, ele é um pãozinho integral, né? Vários grãos aqui, mas que nele está crescendo um fungo. Esse fungo, pela característica dele, acredito que seja um aspergillus, né, pela essa característica de morfologia, e que ele está colonizando esse fungo, esse pão aqui. Do ponto de vista do ser humano, esse é um micro-organismo deteriorante, né, porque ele está deteriorando o pão, ele está alterando as características sensoriais do pão, as características organolépticas, mas é um potencial risco biológico, porque esse fungo pode ser patogênico. Por quê? Ele pode produzir alguma toxina, né? Uma toxina que pode causar alguma doença em alguém, né? Vocês comem pão mofado? Eu tenho um pacotinho de pão, tem um pãozinho em cima com mofo. Vocês comem? Não, Não. Por quê? porque pode fazer mal. Irmão, esses fungos podem produzir toxinas, micotoxinas, e a gente vai ver isso quando for falar a parte de patologias, que podem causar doenças, né? Então, podem causar alguma intoxicação, né? E a pessoa ficar doente. Então, só que do ponto de vista do micro-organismo, ele está crescendo num ambiente cheio de nutrientes, né? Tipo, se eu fosse um fungo, eu queria estar crescendo ali, entendeu? Pãozinho, gostoso, né? Cheio de carboidrato, tem proteína, tem sais, né? Como eu sou um fungo, eu não preciso de tanta água para sobreviver, né? Então eu vou estar crescendo ali faceiro. Olha como ele cresceu e colonizou aquele pão. Ele ocupou todo esse pão, ele cresceu em todo esse pão, né? Então, do ponto de vista do micro-organismo, o pão é um ambiente muito favorável ao seu crescimento. Ah, além disso, claro que para produzir esse pão, não pensando nesse pão contaminado, mas para produzir um pão, também são necessárias leveduras, né? Então, leveduras, a gente vai utilizar uma levedura para que eu faça o processo de fermentação na massa e assim produza as bolinhas de ar que deixam o pão fofinho, né? Então, o CO2 ele vai ficar preso na massa, a massa vai crescer e ela vai ficar fofinha, né? Por causa desse processo de fermentação. Então, a gente viu isso no início da aula, que nós temos interações positivas e negativas. Os micro-organismos interagem com os alimentos de forma positiva e de forma negativa. De forma negativa, nós podemos pensar então no processo de deterioração, né? Então é só imaginar esse pãozinho aqui sendo deteriorado por um fungo, né? Um fungo que está crescendo ali, ou micro-organismos patogênicos, né? Que podem provocar doenças nas pessoas, né? Tanto pela presença do micro-organismo, o micro-organismo ele ser um agente patogênico, ou esse micro-organismo produzir uma toxina, que essa toxina sim vai ser que vai causar doença numa pessoa. Tá? Além disso, nós temos interações positivas, né, principalmente relacionadas ao processo de alteração, de transformação do alimento. Né, então, o processo de fermentação do pão, fermentação do iogurte, fermentação do leite para fazer iogurte, do mosto para fazer bebidas alcoólicas. Né, então, esse processo de fermentação também pode ajudar na preservação dos alimentos, né? Então, isso é um dos motivos da gente fazer uma fermentação da carne quando a gente quer fazer o salame. Lembre-se que o salame, vocês vão aprender isso, ela é uma carne que passa por um processo de fermentação lática, tá? E essa fermentação lática ajuda no processo de preservação, tá? Deixa eu ver o que mais. Preservação.
Alimentos, interações benéficas. Tem mais uma coisa aqui? Tem um pouco ler. Tá? Então, vamos dar uma olhada um pouquinho em cada uma desses aspectos, tanto de interações positivas quanto interações negativas. Estava me lembrando, os probióticos, né? Outro exemplo lá que ajudam no processo digestivo. A minha esposa está dizendo que chegou em casa. Então tá, então deterioração e biodeterioração. Então aqui nós temos aqui o exemplo do pãozinho, né? Temos o pãozinho, mas aqui nós temos a deterioração de frutos, né? Então nós temos aqui fungos que estão crescendo sobre esses frutos e eles estão deteriorando. O fungo está se alimentando desse fruto, só que ele está mudando as características desses alimentos, né? Então, ele vai mudar as características sensoriais, né? Então, vai mudar aroma, vai dar um aroma de ácido, azedo, né? Um aroma pútrido, vai alterar o gosto, o sabor daquele alimento. Ele vai tornar o alimento, mudar a sua estrutura, né? Algo que era mais rígido pode ficar mais molengão, né? Então, muda a estrutura, a textura do alimento. E, muitas vezes, ele torna o alimento impróprio para o consumo, né? Porque pode acontecer que muitos desses micro-organismos que estão crescendo sejam produtores de toxinas, tá? E que nós não sabemos se ele está produzindo uma toxina ou não. Então, acaba tornando esse alimento impróprio para o consumo. Tá? O outro conceito, então, é com relação aos patógenos. E aí eu começo a discutir o conceito de doenças alimentares, que nós vamos voltar para essa discussão, mas que as doenças alimentares, existem vários tipos de doenças que os alimentos estão relacionados. Podem existir doenças por sensibilidade específica, por exemplo, uma pessoa que é intolerante a algo, né? Então, uma doença celíaca, pessoas que são intolerantes à lactose. Então, isso é um tipo de doença que está relacionado com os alimentos, então é uma doença alimentar. Existem doenças geradas por deficiência de nutrientes, que também é uma doença alimentar, então doenças nutricionais. Existem doenças que são relacionadas a características psicológicas das pessoas, né? Doenças simbólicas e motivos sensoriais, por exemplo, agora não fugiu o nome. Quando a pessoa para de comer ou quer emagrecer demais, e a pessoa não tem. Bulimia, agora eu me lembrei. Então, são doenças emotivas que geralmente estão relacionadas a causas psicológicas, né, mas que têm reflexo no padrão, no consumo de alimentos, né? Então, isso também é considerado uma doença alimentar. Mas existem doenças que são transmitidas pelo alimento, né, e que muitas vezes são causadas por micro-organismos. Então, dentro dessas doenças transmitidas por alimentos, algumas podem ser físicas, por exemplo, se nós encontrarmos um prego no meio do alimento, é uma contaminação física, né? Então, e esse prego ele pode furar a nossa boca. Imagina comer um prego no meio de um pão, né? Que horror isso. Então, isso pode causar uma lesão na pessoa e também ser uma porta de entrada para uma infecção, uma intoxicação ou uma outra coisa assim. Pode ocorrer intoxicações químicas, né? E muitas dessas intoxicações estão relacionadas a agroquímicos, né? Herbicidas e fungicidas ou inseticidas que não se respeitam o período residual e o prazo de carência das culturas e podem estar contaminando o alimento. Mas também resíduos do processo de sanitização ou processo de produção do alimento que podem contaminar, né? Todo mundo se lembra aí do todinho que estava contaminado com que era mesmo? Era amônia? Isso. Que era um produto de limpeza, que eles utilizavam amônia quaternária para fazer a limpeza da tubulação, mas eles fizeram o processo errado e começaram e contaminaram lotes do todinho. Né? Todo mundo se lembra do todinho, todo mundo gosta de tomar todinho. E por fim, nós temos as ideias doenças causadas por micro-organismos, né? Que essas doenças podem ser intoxicações, uma intoxicação alimentar, ou uma infecção alimentar, né? Uma intoxicação é quando nós ingerimos um alimento que possui alguma toxina que foi produzida por um micro-organismo, e
uma infecção é quando nós nos alimentamos de um micro-organismo que ele é patogênico. Então, são conceitos diferentes de intoxicação e infecção. Os benéficos aqui, eu sempre falo cerveja, porque eu gosto de tomar cerveja, tá? Mas existem vários micro-organismos benéficos, tá? Não só micro-organismos que vão transformar alimentos, né, para produzir pão, mas existem todos os probióticos, né? Existem micro-organismos, que é algo que a Patrícia falou no início da aula, que está relacionado a enzimas, né? Existem muitas enzimas que são utilizadas na indústria de alimentos, mas em outras indústrias também, que são produzidas de micro-organismos, né? Micro-organismos são multiplicados, é isolada aquela enzima, e aí a indústria usa a enzima isolada, né, purificada. Então, mas só que ela é produzida a partir de micro-organismos. A gente viu isso em biotecnologia. Então, é um micro-organismo que, de certa forma, é um micro-organismo benéfico, porque ele está produzindo uma tecnologia que os seres humanos utilizam, e essa tecnologia está sendo utilizada para processar alimentos, né? Então, é um micro-organismo que ele está mais relacionado à biotecnologia, mas indiretamente ele atua na microbiologia de alimentos, né? Podemos ser uma grande mãezona e abraçar os micro-organismos produtores de enzimas também. Então, existem micro-organismos que têm interações positivas e negativas, tá? E esses micro-organismos, que é outro conceito que nós precisamos levar, esses micro-organismos eles vão estar presentes no alimento, tá? Então, a gente tem que sempre ter noção que o alimento, tanto o alimento in natura, né, um fruto, uma hortaliça, ou o alimento minimamente processado, né, que foi simplesmente higienizado e armazenado, né, ou um alimento processado, né, por exemplo, o pão, né, ele pode ter na sua constituição a presença de micro-organismos. E esse micro-organismo, ele contaminou, ele infectou, mas ele contaminou aquele alimento de uma determinada forma. Pode ser tanto um micro-organismo benéfico ou uma interação negativa, mas ele pode contaminar o alimento em algum determinado momento. Geralmente, quando são micro-organismos benéficos, geralmente daí não é uma contaminação, mas ocorre uma inoculação, né? Durante o processo de elaboração do alimento, nós vamos inocular esse micro-organismo e ele vai fazer o seu papel benéfico lá para a gente, né? Seja transformar o alimento, seja ser um micro-organismo probiótico, né? Mas quando nós temos micro-organismos com interações negativas, esse micro-organismo vai estar contaminando o alimento. E essa contaminação pode ocorrer de diferentes formas. Esse alimento ele pode ser contaminado pela presença, por exemplo, de água, né, ou de solo. Então, aqui eu trago o exemplo de uma foto aqui de uma hortinha, muito legal essa hortinha aqui, ó, coisa linda essa horta. Aqui com várias hortaliças sendo produzidas, com sistema de irrigação cultivada sobre solo. Só que se eu utilizar uma água que pode estar contaminada com patógenos, eu posso estar contaminando todos esses alimentos aqui. Então, posso estar contaminando todas essas hortaliças aqui. Eu posso ter uma contaminação de solo. Por exemplo, eu vou colher essa hortaliça e aí essa hortaliça ela não vai ser muito pouco processada. Vocês já foram no mercado, já foram na fruteira, né? No, É fruteira que chamam aí lá no Rio de Janeiro, Patrícia? Onde vende fruta, hortaliça, essas coisas? Patrícia não me ouviu. A feira. Ó, feira. Na feira. Ó, a Amanda respondeu eu. Na feira. Vocês já viram essas hortaliças que nas raízes, essas raízes estão cheias de solo. Isso é uma contaminação causada por solo, porque se na hora de manipular esse alimento, e se nós formos fazer uma higienização desse alimento,
nós precisamos retirar essa sujidade, né? Que eu acho que é muito aquilo que a Patrícia estava falando, que a professora Giliane deve estar discutindo na disciplina de higiene, que eu acho que vocês estão fazendo agora, higiene, ou toxicologia, não sei. Então, essa sujidade desse solo, ele pode estar levando micro-organismos patogênicos que podem dar essa contaminação. A presença de outras plantas, né, e tipo coletar uma planta e outras plantas virem junto e contaminar o alimento, né, isso pode ocorrer também. E também a contaminação por meio do trato gastrointestinal, tanto de homens quanto de animais. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos contaminar os alimentos por meio de coliformes fecais. Então, aqueles micro-organismos que habitam o trato intestinal, tanto de seres humanos quanto. Ah, tá. Estão fazendo agora toxicologia. É que com esse negócio dos módulos eu estou bem perdido. Eu só sei daquilo que eu estou dando, dos E coleguinhas. a Patrícia também, ela falou porque eu acho que ela faz matéria intercalando, né? Porque ela entrou no meio do ano passado, aí ela faz matérias outras tipo diferentes que a gente já teve. Ah, tá. Então tá. Sim, Ah, eu não sei o que é isso. Patrícia. sim, professor. Não, tu queria falar alguma coisa? Não, não, tô só confirmando aí que foi a Duda que falou? Foi a Amanda, né? É a variedade. Não, o que eu estou falando é essa questão dos micro-organismos que são patogênicos, né? Então, boa parte dessa contaminação do alimento por micro-organismos patogênicos, ele pode vir do trato intestinal dos seres humanos e também dos animais. Então, essa contaminação pelo trato intestinal dos animais, ele pode vir desde do alimento que é produzido, porque imagina, existe a agricultura biodinâmica. A agricultura biodinâmica utiliza como principal insumo produtos fermentados tendo como base esterco de animais. É nutricionalmente para a planta e para o meio ambiente é muito bom. Só que dentro desses produtos fermentados existem muitos micro-organismos patogênicos que estavam habitando o trato intestinal de uma vaca. Né? A vaca fez o cocôzinho dela, a pessoa coletou aquele cocôzinho, fez um biofermentado, esse produto fermentou e tu aplica sobre a planta, né? A planta vai se desenvolver, coisa mais maravilhosa do mundo, porque tem um monte de micro-organismo que faz interação com a planta, tem um monte de nutriente, tem um monte de coisa boa, a planta fica vistosa, linda, maravilhosa. Só que pode existir micro-organismos patogênicos ali. Então, e tem que se respeitar prazos de aplicação desses biofermentados para reduzir riscos de contaminação depois nessas hortaliças que estão sendo produzidas. E a gente tem aquele conceito de tudo que é orgânico é bom, mas existe muito risco associado também dentro da produção orgânica. Né? Não que eu sou contrário, eu sou muito a favor da produção orgânica. Eu estudei por muito tempo produção orgânica, mas como microbiologista eu vejo os riscos que podem existir dentro da produção orgânica. A pessoa tem que ser realista, né? Existem muitos perigos na produção tradicional, existem muitos perigos na produção orgânica também. E nós temos que entender esses perigos para minimizar eles. Então, pode existir contaminações vindas desde o alimento do campo, colhido do campo. Mas pode ocorrer, por exemplo, esse nosso amiguinho aqui que está correndo meio rápido aqui, ó, tá meio com a cara meio disfarçada aqui. Esse nosso amiguinho ele está vindo do banheiro e não lavou direito as mãos. Tá. Isso é uma questão de higiene. Então, a contaminação desses micro-organismos patogênicos também está relacionado a aspectos de higiene, né, da pessoa lavar as mãozinhas direitinho, existir protocolos dentro do estabelecimento, né, para evitar o quê? Essa contaminação de micro-organismos patogênicos oriundos do trato gastrointestinal, do trato digestivo de pessoas, que podem contaminar o alimento com coliformes na mão, né, por não ter feito a higiene corretinha. Eu estou brincando aqui com o nosso amiguinho, mas ele não sabe também. Então,
de onde mais pode vir contaminação? Aí entra a questão dos manipuladores, né? Os manipuladores também podem contaminar, seja pela contaminação de micro-organismos oriundos do trato gastrointestinal deles, mas também pela presença, pela queda de cabelo, né? Aqui o nosso amiguinho, ele tá com a máscara aqui no pescoço, ó, ele não tá usando uma máscara, ele devia estar protegendo o rosto aqui, ó. Eles estão usando boné. Tem a questão da luva, né, que se tu higienizar bem as mãos, até poderia não utilizar luvas. Tem vários trabalhos que mostram isso, né, se tem higienização constante, dispensa o uso de luvas. Mas ele está manipulando aqui, ó. Então, se o nosso amiguinho ele não higienizou bem as suas mãos, né? Ele não está tomando cuidado para que ele não vá lançar perdigotos em cima desse alimento, né? Ele devia estar usando uma máscara. Ele está usando um bonezinho aqui, até passa, mas o bom é uma touquinha para proteger o cabelo. Nós temos o bigodinho aqui do nosso amigo aqui, ó, que o bigodinho pode contaminar o alimento também, né? Então, existem aqueles protetores de barba, né, que podem ser utilizados. Então, tudo isso são fontes de contaminação, que podem contaminar os alimentos por micro-organismos. E, além disso, nós temos a presença de peles de animais, né? Então, se imagina aqui no meio dessa padaria aqui tiver um gatinho, né? O Flu-Flu. Imagina o Flu-Flu andando ali no meio, dormindo em cima do saco da farinha, né? Que bonitinho, ronronando no saco da farinha. Então, tudo isso são possíveis contaminações, né? A presença de ratos, a presença de outros animais que podem entrar. Então, existem vários protocolos que vocês vão estudar e visam proteger esses ambientes para a entrada desses micro-organismos, né? E, por fim, nós temos a própria a presença de poeira no ar, que são partículas em suspensão que podem se depositar sobre o alimento e também podem contaminar os alimentos, né? Então, existem vários aspectos que nós vamos controlar, principalmente com aspectos higiênicos, sanitários, né? Que vão criar protocolos dentro dos estabelecimentos de produção de alimentos, e que esses protocolos visam reduzir principalmente essas fontes de contaminação. Então, adotar boas práticas agrícolas diminui esses riscos aqui. Adotar boas práticas de produção de alimentos reduzem esses riscos aqui. Então, todas essas boas práticas que nós vamos adotar durante o processamento dos alimentos vão reduzir esses riscos de contaminação dos alimentos. Tá bom, pessoal? Tem alguma dúvida até aqui? Querem conversar alguma coisa? Deixa eu tomar um mate aqui. Falem alguma coisa para eu tomar um chimarrão, senão eu vou ficar com a garganta ardendo. Não, Fifi, tá tranquilo até aqui. Também quero tomar um cafezinho. Me deem mais, eu acho que uns 10 minutinhos a gente termina, tá? Sim, Geralmente, quando tem aulas mais longas, eu paro na metade, tá? E a gente fica uns 10 minutinhos para tomar café, mas como eu vou passar uma atividade agora para vocês, sim. eu não eu tentei terminar meu. Bom, então, o que a gente discutiu até agora foi esse aspecto histórico da microbiologia dos alimentos, né, que ela evoluiu com os seres humanos, né, e que ela se desenvolveu junto com a tecnologia dos alimentos, sempre com o objetivo de conservar o alimento, sempre com o objetivo de transformar o alimento em algo, sempre com o objetivo de preservar o alimento, né, conservar, preservar o alimento, ou entender doenças que estavam ocorrendo. Então, a microbiologia de alimentos ela surge pensando nesses aspectos, né? E ela se mistura também com a própria evolução do conhecimento da microbiologia, né? Ela é resultado disso. Então, a partir de agora, a gente tem que entender quem são esses micro-organismos, né? Quem são esses bichinhos que vivem. Então, esses micro-organismos, e a gente viu isso na disciplina de microbiologia geral, eles estão distribuídos dentro do grupo das bactérias, né? Então, nós temos bactérias gram-positivas, gram-negativas, existem diferentes grupos de bactérias que vivem nesses alimentos e podem ser tanto micro-organismos com uma interação positiva, né, benéficos,
quanto bactérias negativas, com interação negativa, né, que podem causar doenças ou podem deteriorar os alimentos. E nós temos eucariotos, né? Então, existem eucariotos também que podem contaminar os alimentos. Principalmente fungos, né? Que aí é objeto de estudo da microbiologia, mas também outros micro-organismos, que seriam protozoários, que já não entra muito dentro da seara da microbiologia. Os protozoários, eles separam o conhecimento da microbiologia do conhecimento da zoologia, né? Então, a partir de protozoários, deixa de ser considerado um micro-organismo. Mas existem muitos microbiologistas de alimentos que estudam os protozoários e até próprio os nematelmintos, os plateumintos, como sendo micro-organismos patogênicos. Dentro do grande, vamos dizer assim, num grande conceito de doença, as pessoas estudam esses grupos microbianos, mas sistematicamente eles não são mais considerados micro-organismos, mas também podem ser estudados por microbiologistas de alimentos, tá? Não é uma barreira física, assim, tipo, não tem uma briga daqui para cá, tu não estuda mais, daqui para cá, não. Mas a microbiologia de alimentos, ela busca tratar de estudar bactérias, de estudar fungos, né, e também estudar vírus. Vamos ver se não tem nenhum desenhozinho de vírus aqui. Estudar os vírus. Nós estamos passando por uma pandemia causada pelo SARS-CoV, né, pelo vírus do grupo dos coronas. Mas existem várias doenças que são transmitidas por viroses, né? É muito comum no verão as pessoas ocorrerem surtos de viroses, principalmente transmitida por alimentos ou pela água, né? Então, crianças sofrem muito com esse tipo de viroses. Quem nunca foi passar as férias em algum lugar e não ficou uns 2, 3 dias com intoxicação alimentar causada por algum tipo de virose, né? Então, muita gente já passou por essa situação. O último foi meu irmão, ficou uns 3 dias ruim, engaropado, né, por causa de uma virose. Mas ficou bem. Só teve que tomar uma Bezetacil para melhorar os sintomas. Então, são vários grupos desses micro-organismos, né, que a microbiologia estuda. Então, os principais são as bactérias, né, e os fungos, né? Mas também os plateumintos, os nematomintos e os protozoários, que é o limite de estudo da microbiologia, também são estudados pela microbiologia dos alimentos, principalmente relacionados à preservação dos alimentos, mas também na parte de patologia, de doenças causadas por micro-organismos e organismos, tá? Também pode ser objeto de estudo. Mas, então, os principais organismos seriam bactérias, fungos, vírus, né? Podendo ser estudados protozoários, plateumintos e nematelmintos, tá? Bom, o que eu vou passar de atividade para vocês? Deixa eu manter aqui os meus risquinhos. Eu vou abrir aqui o Moodle. Deixa eu achar aqui o Moodle. Deixa eu compartilhar o Moodle aqui, parar a apresentação. Onde é que está? Aqui. Estou enxergando o Moodle agora, né? Sim. Sim, professor. Então, eu vou deixar 2 materiais para vocês lerem, tá? Que é o primeiro capítulo do livro da Bernadette, que é só vocês clicarem aqui, ele vai abrir. Ó. Me desculpem pela qualidade do que eu escaneei em casa, tá? Então, não está das melhores, que eu tenho um scanner muito pequenininho, o scanner do campus é grande, daí eu consigo tirar quase que o livro inteiro,
Aquele caso é um scanner menor, então eu consigo tirar folha por folha, tá? Mas eu acho que vocês conseguem fazer a leitura dele, né? Sim, prof. Dá para ler sim, professor. Ontem eu andei dando uma olhadinha, dá para ler. Pode ampliar também, né? Pode abrir ele, ampliar, dá para ler. É verdade, dá para tirar. Então, toda essa discussão que a gente teve hoje da importância dos micro-organismos, do histórico, ele está retratado aqui nesse livro. Eu tirei eu coloquei algumas coisas, mas a base da discussão eu busquei trabalhar em cima desse texto. Tá? Aqui tem todo então, o conteúdo que a gente discutiu até o momento, e aqui ele começa a falar sobre os micro-organismos de interesse em alimentos. Aí ele começa a discutir todos esses micro-organismos. Essa página aqui eu botei de ponta cabeça, que eu escaneei virado. Quer dizer, eu não escaneei virado, eu colei ela virada, depois que eu girei o PDF eu vi que estava assim. Tá? Eu só vi ali na hora que para entender. Então aqui tem vários micro-organismos, grupos de micro-organismos, de fungos, leveduras, e eles vão falando sobre a relação desse grupo com o alimento. Tá? Como são muitos grupos, ficaria muito cansativo eu dar uma aula falando de grupo de micro-organismos por grupo de micro-organismos. Isso não é produtivo. Eu já tive muita aula assim e é muito chato. Tá? Então, o que eu vou trabalhar com vocês é que vocês leiam esses grupos, tá bom? Leiam o grupo das bactérias, tá? E que vocês depois façam uma atividade. Mas eu vou perguntar alguns conceitos básicos para vocês agora. O que é um fungo filamentoso ou bolor? O que vem à cabeça de vocês? Sim. Tipo, Pronto. o que vem na minha cabeça, professor, é quando fica, sabe, tá na fruteira lá, aí fica por muito tempo e por exemplo, a laranja forma aquela, tipo uma crosta assim, sabe? De fungo, que ele é bem junto assim, ele é uma parte grande assim, não sei explicar. Perfeito, isso vem à cabeça. Queria falar alguma coisa, Patrícia? Não, tá ótimo. Explicação da Duda aí. Porque não veio na minha assim de pronto. Bolores, fungos filamentosos, bolores, mofos, né? Ou que o termo mais correto são fungos filamentosos, são fungos que têm essa massa, né? Esse conjunto que parece uma massa, como vocês falaram, que é formado pelas hifas do fungo. Tá? Por isso que ele é filamentoso, ele é formado com filamentos, né? Por hifas. Tem essa característica de formar aquilo que a gente chama de bolor, chamar de quando a gente olha um pão mofado, né, tem aquele bolor, aquilo é um fungo filamentoso. Tá? O que é uma levedura? Uma levedura. O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em levedura? A cerveja que você mostrou, Isso. professor. A cerveja. Muito bem. Mas a levedura é um ser unicelular ou multicelular? É uni, né, professor? Celular. Unicelular. Uma célula. Tá? Perfeito. O que é uma bactéria gram-positiva? Ai, professor, eu não lembro direito, mas eu acho que é porque eu acho que isso aí é separado por coloração, se eu não me engano. Perfeito, separado por coloração. Muito bem, Maria. Nós temos as gram-positivas e as gram-negativas, né? A gram-positiva, ela vai ter uma reação que é chamada de coloração de Gram, no qual a cor que ela vai corar vai ficar azul, e as gram-negativas, ela vai ter uma cor vermelha, tá? Isso se dá pela característica da parede celular, né? Lembre-se que tem aquela camada peptidoglicana,
que forma a parede celular das bactérias, que é aquelas que têm uma parede celular de peptidoglicano mais espessa, ela acaba ficando com uma coloração azul, que é aquela que tem uma camada de peptidoglicano mais delgada e apresenta uma membrana externa, acaba ficando com uma coloração avermelhada, tá? Ah, se vocês quiserem ver, eu vou deixar no. Eu acho que vou botar no Moodle, né? A Patrícia lembrou que tem a. Eu vou deixar a aula que a gente fala de estruturas e o tempo que explica o que é uma coloração de Gram positiva e uma coloração de Gram negativa. Eu vou colocar ali como material complementar aquela aula de estruturas, para vocês, caso não lembrem de algum conceito, principalmente que é coloração de Gram positiva, coloração de Gram negativa, vocês consigam lembrar daquele conteúdo da aula passada, tá bom? Da aula do microbiologia geral. Aí, mas tá na mente aí, tá no subconsciente o que é uma Gram positiva e uma Gram negativa. Perfeito. Não. Então tá. Então aqui vocês vão estudar as diferentes espécies, na verdade são gêneros, das diferentes fungos, bactérias, de diferentes leveduras que estão presentes nos alimentos, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então o que eu vou pedir para vocês lerem esse material, e aí vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Que é a atividade 1. Então, na atividade 1, se vocês clicarem aqui, são dois arquivos, tá? São dois arquivos. Nós temos o primeiro arquivo que tem como nome atividade 1. Deixa eu abrir aqui. Ó, ele tem as questões. Então, a primeira questão ela pergunta: estabeleça um histórico da microbiologia de alimentos. Então, vocês vão contar uma historinha. Como é que foi a microbiologia de alimentos, a história da microbiologia de alimentos, tá? Caso vocês queiram, podem pesquisar, leiam o livro, tá? Mas se vocês forem pesquisar na internet, também tem alguns textos que falam da história. Só não copiem. Leiam e escrevam. Se copiarem, vão tomar zero, tá? Como podemos classificar os micro-organismos quanto à sua importância na microbiologia de alimentos? Então, como é que a gente classifica os micro-organismos? A gente está falando desde o início da aula, isso, né? Tem diferentes formas de considerar a forma como os micro-organismos interagem com o alimento. As fontes de contaminação, que a gente falou agora há pouco, né? Como é que os alimentos podem se contaminar. E resolver as palavrinhas cruzadas, que é o quarto exercício. As palavras cruzadas é esse segundo arquivo aqui, ó, palavras cruzadas. Que vocês vão abrir. E aqui tem a cruzadinha, tá? Então aqui tem as perguntas que estão na vertical, aí as palavras, e aqui tem na horizontal. Geralmente, todas as perguntas ele está pedindo o gênero do micro-organismo. Então aqui, ó, são anaeróbicos estrito, gram-positivos, produtores de endosporo. Principal fonte é o solo. Então, se vocês forem ver aquele capítulo, aquele texto que tem a descrição de cada uma das espécies, vai ter uma que vai ter essa descriçãozinha. Ele é um micro-organismo gram-positivo, produtor de esporos e principal fonte é o solo. Então, se a gente for aqui no texto, vocês vão encontrar no texto essa descrição dentro dos gram-positivos. Entenderam? Sim, professor. Cruzadinha, tá? Divertido. Tá? Sim, professor. Eu adoro. Eu Cruzadinha, né? adoro. Aham, palavra cruzada é muito legal. Eu gosto desse e caça-palavra. Outro que eu acho massa fazer. Tá. E aqui no material complementar, tem o capítulo, do outro capítulo daquele outro livro. Se vocês forem ver, ele também fala sobre o histórico, né? Ele fala sobre a relevância dos micro-organismos, então vai falar aqui, ó, Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai trazer outros aspectos que no livro da Bernadette não fala tanto, tá? E as interações dos micro-organismos com o alimento. Esse capítulo aqui também é muito bom, tá? Então, o que vocês podem fazer é ler o primeiro capítulo, caso vocês queiram, vocês podem ler esse capítulo também. Pode ler os dois. Se quiser só ler o da Bernadette, lê o da Bernadette. Mas se quiser fazer o troço chuchu beleza,
Aí lê os dois. É bem rapidinho a leitura, tem 9 páginas só. É bem pequenininho, tá? Então eu vou deixar para vocês. E eu vou colocar também aqui no material complementar o link para aquela aula de estruturas que a gente teve em microbiologia geral, principalmente quando foi falar essa parte aqui que é um gram positivo, que é um gram negativo, essas coisas, só para vocês, caso não se lembrem do conceito ou queiram rever, é só entrar lá no texto, daí como a Patrícia falou, tu pode procurar o tópico e tentar achar onde é que está o negócio. E eu vou botar aqui a aula de hoje gravada. Muito bem? Alguma dúvida, pessoal? Querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não, professor, tá ótimo. É muito interessante, é muita coisa, né? É bastante coisa, mas é bem legal, Não, assim. muita coisa que eu digo assim, realmente é um universo, né? E a gente não se dá conta, né? Mas assim, a gente não parar para pensar, né? Muita coisa interessante mesmo. A microbiologia, ela vamos dizer assim, é uma ciência muito fascinante, né? Porque ela está diretamente relacionada à nossa vida, né? Só que a gente não percebe, né? Porque são micro-organismos, mas que elas controlam. Hoje a gente está limitado por causa do vírus, né? Então, Acho que foi, não sei se foi a Duda, se foi a Amanda que falou a questão aí do fungo, né? Foi do fungo, você perguntou? O queijo também, aquele queijo que tem o funguinho em volta, aquilo também é fungo, né? queijo, a gente vai É. ter bactérias que vão fazer o processo de fermentação do queijo. Agora fugiu o nome, é o camembert, né? Camembert, tem aquele funguinho branco. O camembert, Aquela... deixa eu lembrar, o fumo branco, tem brie também, que dá aquela forma é o brie, é o brie. Tem um que eles fazem como se fosse um brie, mas dentro, junto, eles inoculam um fungo para fazer o gorgonzola. Então fica um É o brie gorgonzola. maturado com gorgonzola. Nossa, É muito bom. Eu deve comi ser esses muito dias. bom, né? Aí, às vezes a gente pensa muito no lado negativo, mas tem que pensar no lado positivo, que estimula a gente a estudar, fica gostoso, a boca enche d'água, o cérebro pipoca, enfim, é bom demais. A parte de laticínios, de produção de queijos, é muito fascinante, porque ela está diretamente relacionada com a microbiologia, porque todo o processo de produção do queijo e produção do iogurte é um processo de transformação do microorganismo, né? Então tu tem todos os aspectos de qualidade, né, de contaminação, então ela para entender, tem muita gente que dá microbiologia de alimentos que acaba indo para a área de laticínios para entender essa parte de transformação, tem muito trabalho sobre isso, né? Ah, é uma área muito rica, assim. É fascinante mesmo. Tá bom, pessoal? Aí, segunda-feira, então, o que eu sugiro é que vocês reservem esse período da tarde de segunda para estudar microbiologia, vou fazer as atividades, estudar. E aí, na próxima quarta-feira, a gente começa a falar sobre fatores intrínsecos, extrínsecos e implícitos. Tá bom? E aí eu deixo mais um materialzinho para vocês estudarem. Sim, professor. Ok, professor. Então tá. Então, até semana que vem. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, é só me falar, tá bom? Até, Obrigada. professor. Muito obrigada pela aula. Obrigada Nada. pela aula. Sim. Bom final de semana. Você também, tchau.